Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gerciara, estou aqui para poder dar uma explicação rápida sobre os cálculos estequiométricos que vocês vão agora estar lendo no livro e fazendo nos problemas, ok? Cálculos estequiométricos, a gente vai falar agora da teoria atômica, fórmulas mínimas e percentuais, tá? Na massa molecular, MM, ela é igual à soma das massas atômicas dos átomos constituídos na molécula. Ou seja, esses átomos constituídos na molécula, com a soma das massas, são aquelas massas que ficam nos quadrinhos dos elementos na tabela periódica. Ela já vem ali dentro. Cada elemento químico tem a sua massa atômica, tá? Por exemplo, vou ter aqui, qual a massa molecular de, primeiro pontinho, cloreto de sódio, tá? Aqui, ó. Aí você tem que ter primeiro a substância de cloreto de sódio, que é NaCl, com massa de cada elemento que está aqui dentro dessa substância. Do Na, que vale 23 unidades de massa atômica, que essa numeração aqui tem na tabela, e do cloro, do Cl, que é 35,5 de unidade de massa atômica. Essa numeração já tem lá na tabela periódica. Eu coloquei aqui para facilitar, mas vocês podem olhar lá, aqueles números que tem com vírgula, que você tem que arredondar para poder passar para cá. No caso, a substância aqui é cloreto de sódio, então ela é composta por elemento de sódio, que é o Na, com elemento de cloro, que é o Cl. Significa que eles dois vão ter que se somar, ser adicionado para você poder calcular a massa molecular. Então, Na mais Cl. Quanto vale Na? 23. Mais quanto vale Cl? 35 5. Então, você somando esses dois, aqui vai dar 5, né? 8 e 5. Então, vai dar 58,5 gramas ou 1 de unidade de grama de massa atômica. Pode escrever em grama, que é G. Também deu um exemplo aqui do sulfato de sódio, galerinha, ó. Ele é composto por 3 elementos, Na, S, que é enxofre, e O, que é oxigênio. O que você vai fazer? Somar cada um. O Na tem um 2 pendurado que só pertence a ele, mais o enxofre que não tem nenhum número, mais o O que tem um 4 que só pertence a ele. Aqui eu vou substituir e não esquecer que nesses númerozinhos aqui pendurado, eles têm que multiplicar pela quantidade do elemento. Por exemplo, o Na é 23, então é 23 vezes 2, mais o S, que é 32, mais o oxigênio, que vale 16, então é 16 vezes 4. Se tornando uma expressão, você resolve as multiplicações para depois fazer as somas. Então, você achando aqui 142 gramas ou U de unidade de massa atômica. Aqui você está calculando a massa molecular das substâncias, tá? Agora, vamos ver o mol. O mol já é a quantidade de matéria determinada, estipulada nessa quantidade aqui, ó, que foi calculada pelo número de Avogadro. Então, é 6,02 vezes 10 a 23 em moléculas, em partículas, em átomos do elemento ou a substância que é dada para ser calculada, tá? Botei 2 exemplos aqui. Por exemplo, aqui ele quer a quantidade de matéria em 112 gramas de ferro, dados que o ferro na tabela periódica tem uma massa de 56 de unidade de massa atômica. Gente, é só fazer uma regrinha de 3. Se ferro vale 56, isso aqui é 1 mol do ferro só. Então, para 1 mol, ele vale 56. Quantos mol ele vai valer em 112 gramas, que foi o que ele pediu aqui, ó. Regrinha de 3, 56 vezes x, tá? E 112 vezes 1. Então, ficaria assim, dessa forma, ó. 56
X, né? Que eu poderia incluir aqui, ó. Para quem? Para 1 vezes 112. Então, aqui, ó, você vai repetir, vai dar 56. 56x, certo? Que esse aqui vai dar 112 vezes 1, 112. E você vai dar o que? Uma divisão. Aonde o x aqui, né? Ele fica a divisão de quem? Do 112 dividido para 56. Então, você vai achar aqui, olha, pessoal, galerinha, 2 mol. Botar pra cá, vai ficar mais bonitinho. 2 mol. Entenderam? Simplesmente, pessoal, é uma regra de 3 que você aplica. Uma regra de 3 que é uma regra matemática. Então, aqui, esse é o primeiro exemplo que ele deu em função de outra massa do elemento. No segundo exemplo, ele já está trabalhando com átomos. Então, você já sabe que de cara você vai ter que trabalhar com o número de Avogadro. Que isso aqui é um número base, tá, pessoal? Não muda, é só esse. Então, você vem aqui, ó. Qual a quantidade de átomo existente em 2 mol de ferro? 1 mol de ferro, todo 1 mol de qualquer elemento vale 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui é como se fosse constante, não muda, tá? Então, você calcula. Para 1 mol de ferro, você tem 6,02. Para 2 mol aqui, ó, 2 mol, que ele quer saber é x. Então, mesma coisa, ó. 1 vezes x dá x. 2 vezes 6,02, 12,02. Repete o vezes 10 a 23. Tá vendo? Vai dar isso aqui, você botando a ordem de grandeza, é você andar a vírgula até ficar apenas um número à frente da vírgula, né? Então, você vem aqui, ó, 1,02. Nem precisou colocar esse último 2 aqui. E repete, no caso, como você andou pra cá, então ele andou 1. Então, fica vezes 10 a 1, ó. E vezes 10 a 23, que era esse anterior. É só repetir. Repito o número que acho, 1,02. Vezes o que, pessoal? Aí eu tenho que resolver, ó, 10, 1 com 10, 23. Quando nós temos base 10, multiplicando, os números elevados, eles são o quê? Somados. Então, vai dar aqui, ó, 23 mais 1, 24. Ok? Isso aqui nada mais é do que regra matemática. Então, você viu aqui que para o exemplo de quantidade de matéria, você pode trabalhar com uma massa em regra de 3 e pode trabalhar com quantidade de moléculas, partículas e átomos para você descobrir o mol, ok? A próxima é a tal da fórmula mínima. Professora, como é que eu vou calcular? Eu dei um exemplo aqui, ó. Ela indica a menor proporção em números inteiros em que os átomos aparecem naquela molécula da substância, tá? Exemplo, um composto puro de 50,1% de enxofre, que é S, e 49,9% de oxigênio, que é O. Qual a fórmula mínima no caso dessa substância? Dados, ó, os dados aqui, para facilitar para vocês, que o enxofre, que é S, tem 32U de unidade atômica. E o oxigênio tem 16U de unidade atômica. Então, qual é o macete para a gente poder descobrir essa fórmula desse composto? Sempre, pessoal, trabalhar com o que é dado no problema e dividir pela massa atômica. Então, no caso, para o S, ele era 51,1, ele vai dividir para a massa atômica do S, que é 32, certo? Para o O, a mesma coisa. Ele vai pegar a quantidade de porcentagem ou massa que tiver dado no problema, que foi 49,9, e divide-se pelo quem? O número atômico de O,
que é 16, a unidade de número atômico. Dividiu-se, achou os valores. O que você vai fazer? De novo, continua se dividindo. Ou seja, os valores, aquele valor que é menor, ele só serve de base na divisão próxima. Então, ó, esse aqui é 1,56. Para o enxofre, vai ficar ele dividido por ele, acha 1. No oxigênio, o 3,12 é maior que 1,56 do S. Então, o que faz? Pega o 3,12 e divide pelo 1,59 do 56 do enxofre. Por quê? Esse aqui é menor que esse. Então, a regra aqui é permanecer dividindo pelo valor menor que deu na primeira divisão. Os valores maiores divide-se pelo valor menor. E ele divide-se por ele mesmo. Ok? Então, eu dividi, ó. Para S eu achei a quantidade de 1, para O eu achei a quantidade de 2. Então, eu venho aqui e monto. S ficou com 1 e O com 2. Então, a fórmula mínima, como eu não preciso escrever o 1 na química aqui, só em eu botar a letra S, já indico que ela só tem 1, eu escrevo só o S. Então, a fórmula mínima fica SO2. Ok, galerinha? Ah, e tem um probleminha aqui. Quando esses números aqui derem inteiro, quando eles derem com vírgula, olha só, você tem que fazer o quê? Você vai ter que convertê-los, tá? De forma que eles fiquem inteiros. Por exemplo, se aqui você converte pelo número, sempre começando pela multiplicação do número 2. Então, 1 vezes 2. Aí, 2,1 vai ser 2 vezes 2. Depois, se não der, faz por 3. Mas o certo é convertê-los multiplicando por 2. Quando der número com vírgula. Tá? Aí, você vai passar para um número sem vírgula, que vai poder lançar e formatar a fórmula. Fazer a fórmula. Fórmula percentual. Olha a divisão da fórmula. Olha como é que se propõe a fórmula percentual. Ó. Qual a fórmula percentual do gás carbônico? Dado C12O16. Primeiro passo aqui é você trabalhar a fórmula da substância. C mais O2, certo? Então, eles vão o quê? Somar. Eles se somam, então você vai trabalhar com o número atômico. O C vale 12, mas não tem número de multiplicação. Mas o O, aqui ó, o O vale 16. Então, ele tem que multiplicar pelo 2 que está aqui no O. Multiplica-se e soma. Aqui você achou 44 gramas em U, que é em unidade atômica. Entendeu? Essa é a primeira parte, é você achar a massa atômica total da substância. Agora, você vai para a porcentagem, que é a parte dividida pelo todo, multiplicado por 100. Vou explicar. Então, você vai ter que pegar, por exemplo, para achar do C, você vai pegar o C e dividir pelo CO2. Depois, você vai pegar o O e dividir pelo CO2. Ou seja, a porcentagem é a parte dividida, ó, elas se separaram, cada uma, pelo todo, que ela misturada, que é CO2. Então, C divide pelo CO2 para achar C e O divide pelo CO2 para achar O. Olha como é que ficou a porcentagem. Porcentagem de C vai ser o C dividido por CO2 vezes 100, que é a base de porcentagem, 100%. Então, vai ficar como, pessoal? O C vale 12, o CO2 você achou aqui, ó, vale 44. Um divide pelo outro. E vai multiplicar para 100. Entendeu? Acha a porcentagem de C. O O vai dividir para CO2. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para frente, para cima, para ele aparecer ali, ó. Ficou muito embaixo, ó. Ah, eu queria puxar aqui pra cima. Pera aí um instantinho só. Ó, CO2, eu vou copiar ele pra cá.
para poder diminuir isso, ó. Aí, eu vou puxar para cima para vocês terem uma visão melhor. Vamos ver se ele subiu. Não subiu ainda, ó. Aqui, achei. Ó, esse céu aqui, olha. Deixa eu botar ele aqui. Olha como é que se forma. Ó. Ué, por que ele não quer subir? Deixa eu ver se eu consigo subir ele um pouquinho. Isso. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui. Então, aqui, olha, pessoal, esse foi o primeiro que eu achei pro carbono. Vou achar pro oxigênio agora. Ou seja, é a parte, que é o O, que vai dividir pelo CO2, que é o gás carbônico, vezes 100. O O vale 16. O CO2 vale 44. Um divide pelo outro e multiplica para 100. Então, aqui você acha a porcentagem de O2. Na realidade, você achou a fórmula percentual. Sempre dividindo a parte pelo todo e a outra parte pelo todo. Então, aqui, ó, fórmula percentual do C é 27,3%, galerinha, aqui, ó. E do O foi 72,7%. Ok? Então, tá aqui. Espero que vocês acompanhem bem esse raciocínio de divisões, porque aqui é um cálculo de fórmula percentual, tá? Você acha a fórmula percentual do elemento. Aqui é um cálculo de fórmula mínima, onde se der números inteiros, você tem que converter eles multiplicando por 2 até achar um número exato, para poder você montar a fórmula mínima também, mas de forma o quê? Exata, com números exatos. Aqui não, aqui é números percentuais, aqui são números inteiros. E aqui são exemplos de como você pode trabalhar com o número de Avogadro, que é uma constante que não modifica, para achar números de átomos em mol, para achar quantidade de matérias em massa. Então, você vai ter que fazer esse procedimento. E aqui é massa molecular, tá vendo? Você calcula de cada substância. Preste bastante atenção, como eu expliquei nesses cálculos aqui no início do vídeo. Voltem, revisam, assistam, para que vocês possam tirar essas dúvidas dos cálculos de vocês. Senão depois vocês vão ficar com muita dúvida. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, para que vocês assistam com bastante calma, para a gente poder entrar nos cálculos estequiométricos de teoria atômica, fórmulas mínimas e percentuais, ok? Bye, bye, pessoal, e bom estudo, hein?